Deus, pelo dom de vida. Obrigado, Deus, pelo começo do novo mês. E o começo de novidade para nós, para esta igreja, para esta casa, para os fiéis. Pai, obrigado porque é o começo de uma nova etapa. Estamos aqui, Senhor, para Ti, estamos aqui para a Tua glória. E de fato nos reunimos em torno do Teu nome. E nessa noite, Deus, queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender contigo, queremos aprender de Ti. Ensina-nos a Tua vontade, ensina-nos os Teus desígnios, ensina-nos os Teus caminhos, revela-nos o Teu querer. Deus, venha nos transformar e nos libertar com o poder do conhecimento, com o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, ser com aqueles que ainda estão no caminho, para junto que possamos aprender o que tens para nós nesta noite, em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom Adonai. Adonai Shalom. A paz do Senhor. Amém. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos à terça-feira. Amém. Amém. Tenha bondade de sentar. Hoje é um pouco diferente. Tenha bondade de se assentar. A partir de hoje terça-feira, nós vamos começar, não propriamente dito estudo, mas pode ser considerado estudo, depende. Mas a partir de hoje, até terminarmos esse mês, nós teremos basicamente nove cultos. E não haverá acenda só essa luz do meio. É o último interruptor. O último. Isso. Obrigado. Nós vamos ter 9 cultos. São 5 terças-feiras e 4 quintas-feiras. Quer dizer que esse mês, terça Efatá, não é aquele de Efatá, sai. É o Efatá de entra. Amém. Estamos em sintonia? Não é Efatá de dizer, em nome de Jesus eu te repreendo, sai. É Efatá de dizer, em nome de Jesus eu te digo, entra. Por quê? Porque a bagagem do conhecimento que você vai receber, ela vai te libertar. Ok? Existem 2 tipos de libertação. Essa libertação de dizer, em nome de Jesus eu te repreendo, sai. Isso é lidar com o diabo, com o demônio. Mas existe um diabo, um demônio que não é chamado diabo. O demônio é chamado ignorância, ou falta de conhecimento. A este tipo não se lida com sai, lida-se com entra. Trazer o conhecimento à nossa mente, ao nosso coração, e este conhecimento nos liberta. Daí a razão de Deus dizer na sua palavra, o meu povo é perdido, foi destruído por falta de conhecimento. E Oséias nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então são 9 cultos, 5 terças-feiras e 4 quintas-feiras, que nós vamos tratar. Eu vou fazer, como disse o tema, apresentação à pessoa do Espírito Santo. O nome, porque mesmo é a pessoa do Espírito Santo. Porque este mês de maio é o mês do Pentecostes. O último domingo de maio vai ser domingo de Pentecostes. Nós somos uma igreja evangélica pentecostal internacional e tanto como outras igrejas pentecostais existentes. Muitas vezes falamos de igreja pentecostal, mas nós não entendemos a base da raiz do que significa o pentecostal. Uma coisa é eu ser batizado com o Espírito Santo com evidência em línguas estranhas, e esse batismo significa que eu estou cheio a transbordar do Espírito. E a outra coisa é conhecer o Espírito Santo, quem Ele é, não é o que Ele é ou o que isto é. Então são coisas completamente distintas.
Então este mês é mês de ensino. Estamos em sintonia. Nós vamos ler muitos textos bíblicos. Nós vamos escrever muito, para você que gosta de escrever, anotar. Isto com o propósito de aprendermos e provarmos nas Sagradas Escrituras o que Deus escreveu, a vontade do Pai. Posso ouvir amém dos irmãos? Amém. Deixa já adiantar dizer aos irmãos, a pessoa mais importante na face da terra, digo mesmo, a pessoa, já estamos na definição, porque é Espírito Santo, a pessoa mais importante na face da terra chama-se Espírito Santo e ponto final. Começa já a notar. Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. Sem o Espírito Santo não existe o cristianismo. Sem o Espírito Santo, o teu e o meu cristianismo é seco, é monótono, é vago, é cansativo, não tem sentido. Sem o Espírito Santo, o nosso trabalho é esgotador. Sem o Espírito Santo, pastorear a igreja torna-se um fardo. Servir a Deus torna-se um peso. Sem o Espírito Santo de Deus, não existe comunhão com Deus. Não existe ligação com Deus. Não existe intimidade com Deus. Sem Espírito Santo não tem igreja. A igreja morre, a igreja está morta. A igreja torna-se um clube social, a igreja torna-se um campo de futebol, a igreja torna-se um cemitério sem o Espírito Santo. Estamos em sintonia? Amém. Você consegue compreender? Sem o Espírito Santo, a igreja é meramente uma instituição religiosa. A igreja não consegue gerar vida. A igreja não consegue transformar, impactar a sociedade. Sem Espírito Santo não existe cura, não há milagre, não há libertação. Sem o Espírito Santo não há ressurreição. E sem Espírito Santo não há salvação. Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então sem ele não tem salvação. Você fala para alguém e ele simplesmente te ouviu, entrou, saiu. Agora é necessário agente do Espírito Santo para trabalhar na pessoa que está a ouvir a palavra. Sem o Espírito Santo, o que eu estou aqui a falar é apenas um discurso. E vamos sair daqui no fim do culto, todos nós estressados, todos nós frustrados. Mas é por causa do Espírito Santo, você sai daqui impactado, você sai daqui transformado, você sai daqui refrescado, você sai diferente e diz: valeu ter estado na casa de Deus. Sem Espírito Santo não há revelação, não há profecias. Essas profecias, essas revelações é por conta de quem? Do Espírito Santo. Não há visão, não há liberdade. A Bíblia está a dizer, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, sem Ele, não há libertação, não há visão, não há revelação. Aleluia. Boa. Então, nós hoje vamos ter que responder quem é o Espírito Santo. É a primeira coisa que nós queremos tratar no dia de hoje.
apresentação à pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar algumas metáforas impessoais, e estas metáforas são aplicadas ao Espírito Santo, como fogo, pomba, água, vento, óleo. São algumas metáforas que, quando nós estamos a ler a Bíblia, são aplicadas a quê? Ao Espírito Santo. Pomba, água, vento, óleo ou azeite são aplicados ao Espírito Santo. Fogo. Mas o Espírito Santo não é pomba. Não é pomba. O Espírito Santo não é vento. O Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo não é água. O Espírito Santo não é óleo, não é azeite. Estamos em sintonia. São metáforas, repito. Ao lermos a Bíblia, e já vamos entrar lá, porque não começamos ainda a ler o texto, vamos encontrar na Bíblia Sagrada algumas linguagens que são usadas e aplicadas ao Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo como vento, como fogo, como água, como pomba, como óleo. Mas o Espírito Santo não é vento, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é azeite ou óleo, o Espírito Santo não é fogo. Quem é então o Espírito Santo? Abra a Bíblia, vamos colocar ali o primeiro texto, que nós encontramos pomba. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem menção da pomba quando Jesus Cristo foi batizado. Mateus capítulo 3, versículo 16, anota só os textos todos, vamos ler um único. Em Mateus capítulo 3, versículo 16, em Marcos 1, 10, esses textos dizem a mesma coisa. Repito, em Mateus 3, 16, repito, Mateus 3, 16, Marcos 1, 10, Mateus 3, 16, Marcos 1, 10, Lucas 3, 22, Lucas 3, 22 e João 1, 32. Estes 4 textos do Evangelho fazem menção que o Espírito desceu sobre Jesus como pomba. Vamos lá ler. Pega Marcos. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Vai para a versão RA, Almeida Revista Atualizada. RA. Não, RA. Esse é Almeida Revista Corrigida. É Almeida Revista Atualizada. RA. Muito bem. Vamos ler nessa versão. E pode usar todos os demais textos dessa versão. Preparei mensagem nesta. Logo ao sair da água, isto é, Jesus, após ser batizado por João Batista, ou melhor, coloca, vamos começar
no versículo 16, para olharmos bem o contexto. Põe Mateus 3, 16. É por isso que eu vi algo que eu não encontrei aí. Ok, obrigado. Ok, vamos acompanhar. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Só nesse texto já temos alguma definição do Espírito Santo. Está a dizer, viu o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus é o Espírito Santo. Viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Não disse que viu o Espírito de Deus pomba. A Bíblia não está dizendo que viu o Espírito de Deus pomba. Ele viu o Espírito de Deus como pomba. O Espírito Santo desce sobre Jesus como pomba. Mas o Espírito de Deus não é pomba. Ele desce como pomba. Antes de João batizar Jesus, havia sinal de que ele tinha que entender que aquele é Jesus, aquele a quem virdes o Espírito descer sobre ele. Este é. Estamos em sintonia? Vamos para o versículo 17. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, João Batista, para identificar Jesus, não bastava olhar assim e dizer é este. Havia sinal que Deus tinha que dar senha para entender que este é Jesus. Jesus, quando ressuscitou, para fazer entender aos seus discípulos que é ele, quando ele apareceu, ele estava fechado. Qual foi a senha que ele deu aos discípulos? Quem se lembra? Quando Jesus ressuscitou, quando ele aparece aos seus discípulos, quando eles estavam fechados numa casa com medo, qual foi a senha que Jesus deu para eles entender que é ele? Não. Tomé duvidou. Antes dele dizer ao Tomé: vem e coloca a tua mão aqui para ver. A paz seja com... É a senha. Com essa senha eles entendem ele. A paz seja convosco. Ele. Irmão, é como alguém. Eu por exemplo, a senha dos pentecostais é gay. Não. A paz. Se você ouvir alguém está falando com um outro pelo telefone, dizer a paz do Senhor, você já sabe. Essa é penteca. É pentecostal. Se for Adonai, você já sabe que é Shalom. Pastor, você não. Essa aqui só pode ser da Adonai. A paz seja convosco. Ele entendeu? É ele, o nosso mestre. O Espírito, volta a 16, desceu como pomba. Não é o Espírito desceu pomba. Não é o Espírito Santo veio igual a pomba. Não é o Espírito Santo tomou forma de pomba. Então o Espírito de Deus não é pomba. Nós estamos habituados nos filmes, quando você está assistindo, vê pomba pousou sobre Jesus. Se pomba pousou sobre Jesus, esse pomba não podia desaparecer. Tinha que entrar em Jesus. Porque depois ele Lucas está dizendo: o Espírito de Deus é sobre mim, pois que me ungiu. Então Jesus, irmão Euclides, tinha que andar com pomba. Para compreendermos que ele tem o Espírito de Deus, o Espírito é apenas uma metáfora. Quando você, sobretudo quando lê os textos proféticos, que tanto no Antigo Testamento
e no Novo Testamento, que é no caso Apocalipse, você vai entender a falar, usar a linguagem metafórica de como. Quando está a dizer como pomba, é uma linguagem para nós tentarmos entender. Não é exatamente que é pomba. Quando se diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é leão? Mas a Bíblia está a dizer, ele é leão? Ele tem cara de leão? Eu preciso esclarecer aqui. Por exemplo, se dissermos que o irmão Nelinho é forte como leão, aqui o único caixo que está é você, eu já tentei ver, quando você não é Evaristo. Se dissermos que o irmão Nelinho é forte como leão, isso faz do irmão Nelinho animal? Não. Isso faz dele leão? Ele é tão grande como um elefante. Não temos uma mamorra. Quer dizer que ele é elefante? Não. É uma linguagem para levar a tua e a minha mente a perceber o que se quer comunicar. Amém. Aleluia. Amém. Então o Espírito desceu como pomba. Não quer dizer que o Espírito Santo é pomba. Estamos em sintonia. O Espírito Santo, nós às vezes consideramos que o Espírito Santo é poder. O Espírito Santo não é poder. O Espírito Santo não é uma força mística. O Espírito Santo de Deus também não é uma influência que vem de Deus. O Espírito Santo não é isto. O Espírito Santo não é um objeto. O Espírito Santo não é uma coisa ou coisinha. Então primeiro precisamos entender o que ele não é. E nós achamos que o Espírito Santo é força, o Espírito Santo é poder. E sobretudo alguns, quando vão olhar em Juízes, aquele texto de Sansão, o Espírito Santo sobre Sansão, e Sansão ganhou força, então o Espírito Santo é força. O Espírito Santo não é nada força. O Espírito Santo não é nada poder. Não é uma influência, não é uma coisa. Quem é o Espírito Santo? Anote. Espírito Santo é Deus. Amém. Repito. Espírito Santo é Deus. É a primeira resposta. E a resposta básica. Quem é o Espírito Santo? Espírito Santo é Deus. Continua a escrever e anotar para você ficar com. Então, o Espírito Santo é membro da divindade, como Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo é membro da divindade, como Deus Pai, Deus Filho. Bom, se eu tiver tempo, acredito que não terei. Farei os PowerPoint, mas não quero me meter nesse negócio para não me consumir tempo. Deixa eu me focar só em preparar. E você mesmo anota, acho que escrever mesmo assim fica mais em conta. Repito, eu disse que o Espírito Santo é Deus, e acabei de dizer que o Espírito Santo é o membro da divindade, como Deus Pai e Deus Filho. Terceiro, na verdade é apenas AB, a linha 1, ou seja, primeiro é que o Espírito Santo é Deus, a linha A, o Espírito Santo é membro da divindade, como Deus Pai e Filho. A linha B, o Espírito Santo, podemos também dizer que é a
terceira pessoa da Trindade. Trindade se fala em três. E se fala de quê? De Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E vamos provar o que acabamos de dizer. Deixo a linha A, vou na linha 2, depois eu volto para a linha A. A linha B, eu disse, linha B é melhor, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Posso ouvir amém? Podemos aplaudir para o Senhor Jesus. Enquanto isso, Bíblia coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Aleluia! Temos muito para aprender hoje e muito para aprendermos estes dias. Atos 10, 38. Podemos ler em conjunto? Se você vê teu irmão dormir e dá toque de lado, porque ele precisa disso. Ok? Olha o que o texto diz. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e duas coisas diferentes. Lhe ungiu com o Espírito Santo e com. Então o Espírito Santo não é poder. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era. Então o que é que nós aqui estamos a ver? Estamos a ver Deus, primeiro. Em segundo, estamos a ver Jesus. E em terceiro, estamos a ver quem? O Espírito Santo. Então, o que nós estamos a ver? Estamos a ver três pessoas distintas trabalhando juntos por um propósito em comum. Repito, nesse texto nós estamos a ver quem? Deus, estamos a ver Jesus e estamos a ver o Espírito Santo. Deus vai ungir a Jesus, lhe unge com quê? Com o Espírito Santo. Com que propósito? Fazer bem, curar todos os oprimidos do diabo. Então são três pessoas distintas, três pessoas diferentes, e estão a trabalhar juntos para um objetivo ou um propósito comum. Qual é o propósito? Fazer bem e libertar os oprimidos do diabo. Estamos em sintonia. Ponha-nos Mateus, capítulo 3, versículo 16 a 17. Espírito Santo, membro da divindade, como Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito descendo como pomba, vindo sobre ele. 17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nesse texto, nós estamos a ver Deus, que é o Pai. Nesse texto estamos a ver Jesus Cristo, o Filho, e nesse texto estamos a ver Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E manifestam-se de forma que distintas. Jesus é batizado. Quem batiza Jesus? Nós vemos quem? João Batista. E depois desse batismo, após esse batismo, quem desce é o Espírito Santo sobre ele. Depois do Espírito Santo descer sobre ele, quem fala é Deus. Amém. E este uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me é Deus. A manifestação de três pessoas. Jesus está a ser batizado, o Espírito Santo está descendo para um propósito, e Deus está a confirmar.
Estamos em sintonia? Então, quando nós vamos olhar outro texto, prepara Mateus capítulo 28, versículo 19. Jesus coloca de forma clara, bem clara, o Espírito Santo na mesma posição do Pai e do Filho. Quer dizer que o Espírito Santo é evidentemente o membro da divindade, como Pai, como Filho. Ok. Olha aqui, Mateus escreve, Jesus a dizer: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho. Espírito Santo está sendo colocado na mesma posição que o Pai e o Filho. Em outras palavras, quer dizer que o Espírito Santo, ele tem a mesma autoridade, o mesmo poder e a mesma glória que o Pai e o Filho. Repito, o Espírito Santo tem a mesma autoridade, o mesmo poder e a mesma glória que o Pai e o Filho, que Deus e Jesus Cristo. Estamos a observar alguma coisa? Quem é o Espírito Santo? Vamos ver e perceber que realmente o Espírito Santo é a divindade, ou o membro da divindade, como Deus e como Jesus. O texto é muito conhecido, vamos trabalhar nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler versículo 1 a 4, depois vamos pular para versículo 9. Durante esses dias, vem com lapiseira, é para escrever muito, é para aprender, amém? É para estudar mesmo. Eu procurava no monte tempo alguém que pudesse me ensinar. Sofri, não me ensinaram. Estamos lá. Vamos ler versículo 1 a 4. Olha o que a Bíblia está dizendo. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, um terreno, um quintal. Esse deve ser do Benfica. Mas em acordo com sua mulher, reteve que parte do preço, guardou uma parte do dinheiro, e levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Eu não sei se foi nesse domingo ou domingo antepassado, que eu falei um pouco aqui. Foi domingo passado, né? Antepassado. O problema com esse casal, Ananias e Safira, não era de vender o terreno. E o problema também não era de guardar um pouco de dinheiro. O problema era de querer ser manamador, querer aparecer. Vamos ler o texto. Já li o versículo 2, né? Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses quem? Como é que Ananias e Safira vão mentir ao Espírito Santo? Pedro está dizendo: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Retém essa palavra. Pedro está falando aqui que Ananias mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Vamos prosseguir a leitura. Reservando parte do valor do campo. Quer dizer, provavelmente ele disse: olha, nós vendemos o nosso terreno no valor de 5 milhões de kwanzas, quando de fato eles tinham vendido no valor de 10 milhões de kwanzas. Guardaram 5 milhões para eles e levaram 5 milhões aos pés dos apóstolos. Apóstolo Pedro e os demais não pediram nada. Quem começou com essa coisa de vender as suas coisas e trazer à igreja não somos nós, é o Barnabé.
Se olhar o capítulo 4, o último versículo, vamos ver isso. Barnabé, filho da consolação, disse: bom, estamos a falar de oferta esses dias, amém? Disse: bom, dinheiro não tenho, mas eu tenho um terreno, eu vou vender, porque a igreja não pode ficar assim. Barnabé vendeu o terreno dele no Benfica, chegou aqui no cenáculo e disse: pastor Panzo, está aqui os 25 milhões que eu vendi meu terreno, aumenta aí na compra desse espaço. Eu disse: glória a Jesus. E aí os irmãos do cenáculo da salvação viram. E aí o casal Ananias e Safira, que pertence ao cenáculo da salvação, disseram: ei, Barnabé trouxe 25 milhões, vendeu o terreno, eu também, não faça só por fazer. Foram na hora de vender, quando viram o dinheiro, 30 milhões, para levar os apóstolos vamos dizer que vendemos a 15 milhões, então os outros 15 ficam conosco. Quando chegaram, apóstolo Panzo, os 15 milhões também que nós vendemos o terreno do Benfica, até aqui, toma, pum! Ei! O apóstolo Panzo olhou, esse irmão Ananias, membro do cenáculo da salvação, por que você copiou Barnabé? Barnabé fez do coração e não ofertou para impressionar. Aprendemos isso, amém? Forma de ofertar para impressionar, para aparecer. Então, o nosso irmão Barnabé nos trouxe os 25 milhões para impressionar o pastor na igreja. Não trouxe os 25 milhões para aparecer. Ele trouxe como sua contribuição para adorar ao seu Deus. Só que Ananias e Safira não sabiam de que Pedro tinha o Espírito Santo e que o Espírito Santo revela as coisas. E eles pensaram que iriam aldrabar o apóstolo Panzo, Pedro no caso. Estamos em sintonia. Amém. E aqui o apóstolo Panzo olha para Ananias e Safira do cenáculo e diz: Ananias, por que deixaste Satanás te induzir neste erro? Você está pensando a mentir a mim como teu pastor? Você não está me mentir a mim como teu pastor, você mentiu o quê? Ao Espírito. Já preguei. Quer dizer que quando você está vindo mentir o pastor, você está mentindo a quem? Obrigado. Posso vos falar a verdade? Amém. Posso vos contar? Amém. Posso mesmo? Amém. Vou te chocar? Amém. Posso? Amém. Posso, irmão Euclides? Posso? Para te ajudar. Estamos a falar sobre Espírito Santo. Mas lá para frente. Hoje não conseguimos responder a pergunta. Agora está aí. Mas lá para outro dia, quinta-feira, a outra semana, nós vamos ver, ainda se for possível, a característica de Deus. Ele penetra as coisas profundas e ele revela. Uma vez, no primeiro ano, 3 anos, no primeiro ano, 2020, no primeiro mês, fui empossado, fomos empossados na cabeça da Teresa dia 25 de outubro de 2020. Passou só mesmo dia 25, ao entrarmos em novembro. Glorifiquem ao Senhor. Isso é para acordar os que estavam dormindo. Sempre que você vai me mandar glorificar, é porque alguém está dormindo. No mês de novembro, eu atendi certas pessoas. Se você não tem Espírito Santo, você fica pastor Boelo. Não vamos falar. Se você não tem Espírito Santo, se você não tem discernimento, você fica pastor Boelo, te apanha uma pata. E
Eu atendi certas pessoas, um número aí de 4, 5. Estava a falar comigo. Eu estou a ouvir. No coração. Se você soubesse que o que você está a falar, eu estou a ouvir do outro lado, que não é verdade. Tem alguém mesmo me deu uns guardanapos e ainda essa lágrima. O meu sogro diz lágrima de crocodilo. Crocodilo, você está chorando, não tem pena dele, é porque tem que comer. Eu peguei guardanapo e disse: foi, sabe, foi. Eu sei, bem sentado na minha cadeira lá. Pode falar. Como naquela fase eu estava procurando conhecer todos, depois de noite no WhatsApp, fiquei conversar com o pastor Felício. Agora imagina a gargalhada de 2 pastores. Eu disse: pastor, eu não vou sair. Deus é contigo. Aleluia. O Espírito Santo fala. Amém. Revela. Amém. Quando você acha que estás a mentir ao gravar o servo de Deus, a palavra está ali. Você está a mentir quem? Alguns momentos Deus vai revelar ao seu homem de Deus, outros momentos Deus não vai. E às vezes o homem de Deus finge-se de que está sendo gravado. Amém. E você sai pensando que ele aldrabou. Às vezes o homem de Deus finge-se de que não está a ver, mas ele está a ver. É a forma de servir a Deus. Fechar os olhos quando na verdade você viu, e deixar-se ser aldrabado quando na verdade o Espírito de Deus muito antes já te falou. Irmão, essa série de estudo vai te ajudar. Deixa eu ver para mim te explicar uma coisa. Sexta no altar antepassado, estava aqui a orar e de repente o Espírito de Deus me dá uma visão. Daí olhei o cenário, vi o que estava no cenário e eu entendi que eu pudesse orar por essas pessoas. O domingo passado, não, domingo antepassado, vocês sabem que no domingo antepassado eu arraguei mais a igreja. Os irmãos se lembram? Amém. Eu falei que até estou aborrecido. Os irmãos se lembram? Amém. Ok. Vou voltar ali. E se terminarmos aqui não tem problema. Mas você vai sair, não com a definição completa, mas entendendo a expressão como faz. Quando eu já estava com aquilo no coração durante a semana, disse: vou esperar o domingo, que tem maior fluxo, manifestar outra vez o meu desagrado com a igreja, mas com uma outra intensidade. Mas Deus é bom acima de tudo. A igreja nunca foi pesada, nunca foi fardo para mim. Por quê? Porque a igreja tem dono. E eu conheço o mistério de chegar junto do dono e lhe apresentar a sua igreja. Dizer: olha, a igreja que me colocaste é essa. Ele só diz: filho, faz que alegre. Calma. Amém? Calma. Alguém não está aqui. Foi usado nessa sexta no altar, começou a falar profeticamente a minha respeito da igreja. Era na verdade uma confirmação do que eu já sei. Para alguns que estavam aqui, se aperceberam nessa sexta passada no altar, se alguém estava a orar, eu vi algumas pessoas ficaram de suspensão, pararam. E claro, percebi que estavam, ouviu o que estava a falar. E a pessoa falava da parte de Deus a mim a respeito da igreja. Eu disse: Deus,
Obrigado, porque eu amo essa igreja. Eu amo esse povo. O que estava a dizer é, eu resolvi no domingo falar com a igreja, na sexta no altar. Deus está me dando visão. Deus está me dando visão. Eu ainda não falei com a igreja. Irmão, entende como é que o Espírito Santo faz? Eu não falei com a igreja ainda. É sexta. Mas o Senhor está a me mostrar o que é que vem depois de eu falar. O Espírito de Deus me levou a ver pessoas como estavam a reagir em um determinado grupo depois de eu ter falado. Mas eu ainda não tinha falado. Você está vendo como é que as coisas acontecem? Quer dizer, muito antes, o homem de Deus já sabe. Tem uma irmã na sede que dizia, Espírito Santo de fofoqueiro. Aquela irmã, nada da vida dela se passava sem eu saber. Quando começou, falei com o pastor Jorge disse, tem tua filha espiritual que Deus tem. Antes dela estar grávida, Deus já tinha me revelado que está grávida. Quando ficou grávida, foi contar ao pastor Jorge, eu já sabia. Quando fui falar com o pastor Jorge, o pastor disse, o pastor Cláudio já falou que você está grávida. Quando começou a luta da gravidez, ela não falou a ninguém, mas eu já tive a revelação do Espírito Santo sobre ela. Fui falar com o pastor Jorge, quando ela está aí falar, o pastor Jorge já sabia tudo o que ia acontecer. Ela sabe, quando eu pego o telefone, quando estou a ligar, a Lua diz, pai, o que é que o Espírito Santo focou? Quando eu vou falar, é exatamente o que ela está vivendo, seja no lar, seja no trabalho. O Espírito Santo fala. O apóstolo Pedro disse, você não mentiu aos homens, mentiste quem? Ao Espírito Santo. Vamos no versículo a seguir, 4. Disse primeiro, mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Segundo, olha o que está ali dizendo. Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Olha o que está a seguir. Não mentiste aos homens, mas... espera ali o apóstolo Pedro. Alguma coisa não está bem. Você no versículo anterior disse que Ananias mentiu a quem? Ao Espírito Santo. Mas agora no versículo 4, você está me dizendo que ele não mentiu aos homens, mentiu a Deus. Mas agora, Ananias mentiu a quem? Mentiu ao Espírito Santo ou a Deus? Não mentiu aos dois, mentiu só a um. Esse texto, versículo 4, versículo 3, é para nos mostrar que o Espírito Santo é Deus. O que ele disse, você não mentiste aos homens, mentiste ao Espírito Santo, e aqui ele está confirmando de que aquele Espírito Santo é Deus. Daqui estamos a responder a pergunta, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Volta ao versículo anterior. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Pula logo o versículo a seguir. E ele está dizendo na última, não mentiste aos homens, mas para Ananias ele está mentindo, apóstolo Pedro. Mas na visão de Pedro e de Deus, Ananias não mentiu a Pedro, mentiu a Deus. Por quê? Porque a obra não é de Pedro. Pedro é representante, é servo. Então Ananias pensou que está a mentir a Pedro, quando na verdade Pedro vai lhe revelar, você mentiu ao Espírito Santo que é Deus. Esta obra sendo de Deus, você está mentindo a Deus. E Deus ninguém lhe mente, ninguém lhe engana. E dali o castigo, pum, caiu e morreu. Pula para o versículo 9. Aí já Ananias morreu. Tornou-lhe Pedro. Pedro agora aqui está a falar com a Safira. Tornou-lhe Pedro. Por que entraste em acordo para tentar o Espírito? Eu aqui posso parar aí, mas deixa eu terminar. Essa é a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão.
Primeiro Pedro disse a Ananias que você mentiste a quem? Ao Espírito Santo. Versículo 3. No versículo 4 está a dizer que você não mentiu aos homens, mas mentiste a quem? A Deus. Morto Ananias, agora aqui vem a sua esposa Safira. Pedro está a lhe dizer: por que você entrou em acordo com teu marido? Para me tentar o Espírito. Temos o Espírito Santo, temos Deus, temos o Espírito do Senhor. Qual é a diferença? O Espírito Santo, Espírito do Senhor, Deus. Qual é a grande diferença ali? É o mesmo. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o Espírito do Senhor. Mas lá para frente, nos nossos estudos, nos próximos dias, vamos descrever os nomes do Espírito Santo. Estamos em sintonia compreendendo o texto? Ok. É importante entendermos isso. Vou correr. Bom, não está muito jeito para terminar. Se vocês me derem mais 15 minutos. É importante nós observarmos de que existem alguns textos no Antigo Testamento que falam que Deus falou. Esse mesmo texto, quando comparado no Novo Testamento, ela fala de que o Espírito Santo escreveu. No Antigo Testamento, esses textos são muitos, não vamos dar todos eles por causa do tempo, aliás, nem sei quantos são, vamos analisar apenas um texto. Então, esses textos, esses versículos, ele no Antigo Testamento mostra que é Deus que fala, amém? Mas no Novo Testamento ele faz menção de que o Espírito Santo é quem escreveu. Será que, mídia, vai ser possível colocarmos em paralelo um texto do Antigo Testamento e um texto do Novo Testamento? Vai ser possível? Não, né? Yes ou não? Está vendo? Ok. Porque eu queria colocarmos os dois textos. Um está em Isaías, o outro está em Atos dos Apóstolos. É o mesmo texto que está em Isaías. Ele fala colocando Deus. É o mesmo texto que no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, ele fala colocando, no caso, o Espírito Santo. É possível, né? Não? Ok, não faz mal. Pode colocar apenas um texto. Coloca Isaías. Quem está a apontar, escreve Isaías 6:9. Esse Isaías 6:9, vamos fazer comparação com Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 15 a 16. Repito, Isaías 6:9, vamos compará-lo com Atos 28, 15 a 16. Ok, Isaías, presta atenção agora, vamos acompanhar a linguagem. Olha o que a Bíblia está dizendo. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendeis, vede, mas não percebais. Aqui é Deus. Pode ir para o versículo 8, deixa eu ver o contexto do versículo 8, versículo anterior. Depois disso, ok, exatamente. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, é Deus quem está a falar. Ouvi a voz do Senhor que dizia, está a falar para Isaías: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías no caso: eis-me aqui, envia-me a mim. Põe agora o 9. Então disse ele, o Senhor é quem está a falar, Isaías: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Quem falou aqui é o Senhor Deus, a falar com quem? Com Isaías. Agora, vai para Atos 28 que eu disse, versículo 15 e 16. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça
de Apio e as 3 vendas. Vendo Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Vá, 17. Isso é estranho. Vai 18. Acho que é a minha escrita, deve ser 18, não pode. Vai, não. Ato 18. Essa coisa de escrever direto no telefone, acredito que seja 18. Vai para o versículo 16. Deixa eu ver aqui no meu na minha Bíblia. Um momento, já pego isso. Deixa eu ver Isaías. Já pego o texto. 6, 9. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, amém. Rapidinho, já que dou o texto, vamos comparar. Amém, pastor, amém. Essas teclas me fizeram escrever mal. Bom, não lhe apanhei, mas eu depois vou vos dar isso amanhã, na quinta-feira. Eu escrevi mal aqui as minhas teclas, mas é um texto muito abençoado que faz a comparação. E esse 28 o quê? 26? Versículo 26? 28, versículo 26? 25 a 26. Ato 28, 25 a 26. Ok. Havendo discórdia entre eles, despediram, dizendo: Paulo, estas palavras vêm para o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías. Paulo disse: vai. É este. Deus te abençoe, minha irmã. Prometi 15, 16. É mesmo. Volta lá. Deus te abençoe. Havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo: Paulo, estas palavras. Bem falou. Quem falou? O Espírito Santo. Em Isaías 6:9, quem falou? É o Senhor. Falou a quem? A Isaías. Aqui está dizendo: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio de quem? Isaías, quando disse. Vai o versículo a seguir. Vai a este povo e diz-lhes: de ouvidos ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não.
No Antigo Testamento está a falar o Senhor Deus é quem falou. No Novo Testamento está a dizer que o Espírito Santo é quem escreveu ou quem falou. Nós vamos encontrar muitos desses textos para nos comprovar, para nos afirmar de que o Espírito Santo é Deus. Estamos em sintonia? Anota aí. O Espírito Santo também tem todos os atributos de Deus. Aqui, o ano antepassado, no passado, nós falamos sobre os atributos de Deus. Alguém se lembra? Você já deve esquecer. Existem dois tipos de atributos. Quais são? Se alguém se lembra. Comunicáveis e não comunicáveis. Deus te abençoe. Mas também tem uma outra linguagem desses atributos. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos exclusivos de Deus, que Ele não partilhou conosco. Mas tem aqueles atributos comunicáveis que Ele nos partilhou. Diácono Gaspar que gravava essas mensagens, fazia vídeo aqui com o telefone dele. E os irmãos não anotavam. Então o Espírito Santo, ele também tem os atributos de Deus. Quais são esses atributos? No caso, atributos incomunicáveis, que é onipotência, ou melhor, onipotência, onipresença, onisciência. Quer dizer que o Espírito Santo é onipresente, onipotente, onisciente. Estamos em sintonia? O que é que significa onipresente? O que é que significa onisciência? Sabe todas as coisas. Sabe, eu conheço todas as coisas. E o que é que significa onipotente? O que é que significa onipotente? Todo poderoso. Todo o poder. Você tem que saber isso. Já falamos aqui. Chega a anotar. Estas são algumas características dos atributos de Deus. O que é que o Espírito Santo tem consigo? Tem versículos para nos dar para provar. Anote, só não vou falar por causa do tempo. Anote, Hebreus 9,14, onde diz que o Espírito Santo é eterno. O eterno também é um dos atributos. Depois pode anotar 1 Coríntios 2,10, onde nos revela que o Espírito Santo é onisciente, que é o Espírito que conhece, penetra todas as coisas. Ok? Pode anotar depois Lucas 1,35. Nos revela que o Espírito Santo, Lucas 1,35, o Espírito Santo é onipotente. É o poder do Altíssimo. Finalmente, você pode anotar Salmos de número 139. Salmos de número 139, versos 7 a 8, que vai mostrar que o Espírito de Deus é onipresente. O salmista está dizendo: de onde eu fugirei, de onde eu irei? Se eu for para cima, o lugar mais alto, tu estás. Se eu for para baixo, aí o teu Espírito está. Então, o Espírito Santo é isso. Quero dizer, irmãos, antes de concluir, nós não podemos compreender o agir e o poder do Espírito Santo sem primeiramente aprendermos a conhecer. Estamos em sintonia? Nós não podemos compreender o agir e o poder do Espírito Santo sem primeiramente aprendermos a conhecer. E o Espírito Santo é uma pessoa. E quando eu digo que o Espírito Santo é uma pessoa, não estou querendo dizer que o Espírito Santo é humano. Não estou querendo dizer que o Espírito Santo é homem. É porque o Espírito Santo tem atributos do homem. Atributos que o mostram, que o revelam como pessoa. Lá mais para frente vamos falar desses atributos para compreendermos que realmente o Espírito Santo é uma pessoa. Quando se diz uma pessoa, não está dizendo que ele é homem ou humano. É uma pessoa porque ele carrega atributos próprios da humanidade do homem. Qual? O Espírito Santo sente, o Espírito Santo entristece, o Espírito Santo fala. Quem fala é o homem, quem sente é o homem.
Quem se entristece é o homem. São alguns desses atributos que nós vamos lá. Ok, vamos lá concluir, para nós entendermos essa primeira parte. Nós dissemos que o Espírito Santo é Deus. E provamos biblicamente em Mateus. E o que o apóstolo Mateus está a colocar o Espírito Santo na mesma posição que Deus, na mesma posição que Jesus. Pastor, se Jesus já é Deus, Jesus é Deus, né? Amém. Vamos dar responder. Jesus é Deus, né? Amém. Você não sabe falar, não sabe. Se você também tem dúvida, diz tem dúvida. Não deixa levar pela balada. Jesus é Deus, né? Amém. Ok, vamos fazer isso aqui. Vamos ajudar. Quem acha, ou quem sabe, quem aprendeu que Jesus é Deus, levanta a mão. Mantenha a mão. Jesus é Deus. Não é de levantar assim. Vamos voltar. Quem aprendeu que Jesus é Deus, levante a mão. Eu quero ver. Que alguns estão a fazer assim, não. Obrigado, baixem as mãos. Quem aprendeu ou não aprendeu, ou acha que Jesus não é Deus, levante a mão. Só 1, 2, 3, 4, 5. Que Jesus não é Deus. Então, os outros não levantaram. Nem é Deus, nem é Deus. Ou seja, nem é Deus, nem não é Deus. Quer dizer, não sabemos onde está. Pastor, você nos fala só já. Não, porque tem uns que não sabem mesmo, são novos na fé, estão a começar agora. Por isso é que a gente diz, quando vem na igreja, sobretudo uma igreja como a nossa, e sobretudo quando você tem um pastor como eu, ou você traz o telefone para gravar, para ouvir. Por exemplo, eu estou a gravar essa mensagem. Quando assustei e não estava a gravar, comecei tarde. Eu gravo as mensagens. E também quando eu chego em minha casa, digo agora, quem pregou não sou eu. Agora, aquele que pregou precisa me abençoar a mim. Então, como eu comecei a gravar tarde, vou ter que esperar até domingo a mídia colocar, para eu começar a assistir a parte introdutória. Amém? Amém? Então, tem gente nova na fé, isso vamos entender, mas tem gente que já tem alguma caminhada, mas mesmo assim não sabe se é Deus e se não é Deus. Jesus é Deus ou não é Deus? Deus é Jesus ou não é Jesus? Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, Deus é Jesus. O Espírito Santo é Deus. Se o Espírito Santo é Deus, então Deus é Espírito Santo. Quinta-feira, vai com esse problema em casa e quinta-feira eu vou lhe responder. Amém? Para concluir, então, o apóstolo Mateus está nos ensinando que Deus, Jesus, o Espírito Santo estão aqui na mesma posição. A pergunta que pode surgir em nós, pastor, quantos Deus existem? Se Jesus é Deus, e comprovamos que apóstolo Pedro disse: não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo. E este Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. E Deus é Deus. Temos três pessoas, sim ou não? Amém. Dentre os três, quem é Deus, quem não é Deus? João capítulo 1, versículo 1 a 2. Mídia, está distraído. João capítulo 1, versículo 1 a 2. No princípio era o
O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Mídia, estou fazendo tempo, é para você colocar. Você tem que sair um pouco claro. Um pouco. No princípio era Deus. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Espera. No princípio era verbo. O verbo era quê? Palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Ele não era no princípio Deus. Está a dizer que ele estava no princípio. É Bíblia. A tela nos ajuda muito a ensinar bem. Amém? Amém? E Deus abençoe mais uma vez as pessoas que colocaram suas mãos para nos abençoar com o retroprojetor. Amém. Por causa disso, todos nós aprendemos. E quem está aqui em frente para ensinar consegue fazer com liberdade, com clareza, com ousadia. Ele quem? Ele quem? Volta no versículo anterior. Receba o som dos 2 dedos. O Espírito Santo fica naqueles dedos. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era. Está se falando do verbo. 2. Ele estava no princípio. Quem é este ele? Aqui está falando Jesus. Quem é este ele? O verbo. O verbo é quem? A palavra. A palavra é quem? 3. Continua. Ainda no 2. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Não por intermédio de Deus, dele. Ele que estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito. A pergunta está se falando de quem? Está se falando de quem? Eu quero terminar. Só que você vai me deixar terminar. Espírito Santo, Jesus. Gênesis capítulo 1. Vamos responder. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 2. Não, vamos ler Gênesis, vai responder. Presta atenção. Depois vamos voltar, João. No princípio, criou Deus os céus. No princípio, versículo 2. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia treva sobre a face do abismo, e que o Espírito de Deus pairava sobre, o Espírito de Deus estava sobre. Ao ler esse texto, estamos a ver Deus, estamos a ver o Espírito Santo. Amém. Quem disse? Vamos ler o versículo 3. Então, vamos ver agora a palavra. Já que você está falando a palavra. E disse. E que? Não. E que? E disse. Disse quem? O que Deus disse é quem? Haja luz é quem? E disse Deus, haja. Dizer é falar. Falar é palavra. Então estamos a ver Deus. Estamos a ver Espírito Santo. E estamos a ver a palavra. Vá para o versículo 26. Alegre. Concordo, não discordo. Amém. Acompanhe. Também disse. Quem falou? O que ele disse? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Essa primeira parte, a linha A que nos interessa. Disse Deus: façamos
façamos. Está em plural. Deveria dizer que disse Deus: faço o homem a minha imagem, conforme a minha. Mas é para dizer: façamos. Com quem? A nossa imagem. Imagem com quem? A nossa semelhança. Semelhança com quem? João capítulo 1. Você quer aprender ou não? Amém. Deus te abençoe, vá para casa. No princípio era o verbo estava com o verbo era ele estava no princípio com todas as coisas foram feitas por intermédio e sem ele nada do que foi feito. A vida estava e a vida era a luz de quê? Continua. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava, o mundo foi feito por intermédio, mas o mundo não o veio para que era. Os seus não o mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. E quem é? Jesus. Sabe, existe um determinado momento quando você está estudando a Bíblia, está conversando com a Bíblia, está entendendo a Bíblia, você chega no extase, no clímax da Bíblia, o teu espírito vibra, geme, você diz: que choque, alegria invade o teu espírito. Sabe, de manhã, está para vir cedo, o Espírito diz: lê a palavra. Êxodo abrir, capítulo 7, logo o primeiro versículo, mano. Eu saí de casa, tudo ele estava comigo e disse: uau, só um versículo. Até agora eu disse: uau, meu Deus, entender a Bíblia é assim. Amém. Meu Deus. Então anota ali. Deus é um em propósito, possui três expressões ou três pessoas que exercem funções singulares. Repito, Deus é um em propósito, mas possui três expressões ou três pessoas que exercem funções singular. Ok? Está? Portanto, apesar de haver três pessoas, há um só Deus. Ok? Em outras palavras, dizer, existem três pessoas divinas distintas, porém um só Deus. Não existem deuses, três deuses. É só um Deus, mas são três pessoas distintas. Isso é na atuação, na função. Vou lhe dar um exemplo básico. Concluímos com esse exemplo. Quem conhece água? Amém. Alguém já viu água? Alguém já viu água? Amém. Se você me dizer que não viu água,
você não está em vida. Bebemos a água e sem beber água nós morremos, ficamos desidratados. Banhamos com água, sem ela vamos cheirar mal. Usamos para roupa, usamos para tudo. Por isso é que se diz água é vida. Quem disse isso tem razão. E Jesus é a água da vida. Vocês estudam a Bíblia, Deus nos abençoe. A água, esta água, ela pode se manifestar em 3 formas diferentes. Pode se manifestar de forma líquida, assim como está é água. E pode se manifestar da forma sólida. Sólida é que? Gelo. E pode se manifestar na forma gasosa. A forma gasosa é que? Né? Gasosa é Coca-Cola. A forma gasosa é que? Forma gasosa é que? Os estudantes estão aqui. Eu já deixei química há muito tempo. Forma gasosa é que? Vá? Vá. Ok. Para cair chuva, a água do mar do rio, o que é que faz? Tem que vaporizar, subir para as nuvens. O que leva com que a água, ou o que determina as diferentes formas da água, é a temperatura na qual a água é submetida. Sim ou não? Se tiver uma temperatura de 0 grau abaixo do 0 grau, ela se torna gelo sólido. Não é verdade? E se for uma temperatura elevada acima dos 100 graus, a água fica quê? Vapor. Se for uma temperatura ambiente, a água é quê? É líquida. É só água. O que mudou ali são as expressões. Sim ou não? São simplesmente as expressões que mudam em função de quê? Do ambiente. Sim ou não? Sim. É isso aí. Mas a composição molecular da água no estado líquido, no estado sólido, no estado gasoso é a mesma. É H2O. Estando em gelo, estando em vapor, ela continua H2. É apenas em função de que? Do ambiente. Esse é o exemplo. E olharmos Deus, Jesus e o Espírito Santo. Amém. Próximo estudo, você vai amar. Amém. Eu disse que você vai amar. Amém. Nós estamos a terminar. Você aprendeu alguma coisa? Amém. Glorificar o Senhor por você. Então, não falte. Convide mais alguém. Amanhã temos culto de Mulher de Deus em Ação. Para de quê? Culto para? Não, amanhã não tem palestra. O palestrante está nos Estados Unidos agora. Viajou. Posso ouvir a mãe das mulheres? Amanhã tem culto de mulheres. As mulheres devem vir. Amanhã também tem o culto dos homens, os valentes. É amanhã. É muito das partes veio. Está cuidando da irmã Helena, né? Amém. Sim, porque ela está incomodada. Eu pedi que me adicionasse no grupo dele, já era para mandar. Os homens, posso ouvir a mãe dos homens? Amém. Amanhã nós temos culto. Eu é quem vou falar esses dias com os homens. Amém, homens? Amém. É das 18 até 19h30 e vai ser uma tremenda bênção. Amém. Homens, amanhã vocês vão amar. Amém. Só que oraram para mim, porque a cabeça vai ficar cansada. Ele é muito, ele dorme pouco. Assim, tenho que ler mais para os homens. E quinta-feira não vem sozinho. Quinta-feira é de todos. Nós, os homens, amanhã é ali, amém? Na escolinha. As mulheres é aqui. Na quinta-feira vamos continuar com o nosso estudo sobre a apresentação da pessoa do Espírito Santo. Então, não falte na quinta. Vem também com alguém para aprender. Posso te garantir, há muito para aprendermos. Eu tenho muito que aprender com Deus e com os outros. E vocês têm muito ainda que aprender comigo. Ainda há muito para vos dar, muito mesmo para vos aprender. Se vocês estiverem dispostos e disponível para aprender comigo, eu já estou disposto e disponível para ensinar. Amém. Amém.
música, depois vamos orar de uma vez. Graças a Deus, eu louvo a Deus. O objetivo do Evangelho é mesmo gerar impacto na nossa vida, amém? O Evangelho é para nos transformar, o Evangelho é como lâmina, o Evangelho corta, diz a Bíblia que a palavra de Deus é comparada a quê? A espada de dois gumes, independente da divisão de quem? Da alma do Espírito. Se o Evangelho não te fere, não te dói, não é Evangelho. Ela tem que me ferir para me transformar. Quando eu sei que sou gatuno, e na igreja falava de gatunice, deixar de roubar, vai me doer ouvir falarem de roubo. Amém? Amém? Mas depois eu vou ter que deixar de catanar no trabalho. E depois testemunhar, eu era malandro de pai e mãe. Mas agora sou que? Evangelista do Senhor. Esse é o poder do Evangelho. E louvei a Deus pelo poder do Evangelho, a mensagem do domingo. Bom, não sei se foi boa, não sei se foi impactante ou não, vocês podem testemunhar. Foi? A mim compete entregar, e esse domingo, eu te garanto, esse domingo vai ser tremendo. O que eu estou recebendo de Deus, está continuando a gravar? Nessa parte eu não vou lá, é? O que eu estou recebendo de Deus